O universo nem sempre teve forma, cor ou fronteiras. Antes de Zeus empunhar o raio, antes dos titãs rugirem contra o céu e até mesmo antes da Terra ter um nome, existia apenas um lugar onde a própria ideia de existência parecia hesitar. É nesse abismo silencioso, anterior às primeiras narrativas humanas, que encontramos o enigma que atravessa eras. Quem foi o primeiro Deus? Não aquele que governou montanhas, mares ou tempestades, mas aquele que veio antes do tempo, antes da luz e antes da própria noção de ordem. Aqui começa a busca pelo ser primordial que antecede Zeus e que talvez tenha moldado todas as mitologias do mundo sem jamais ter sido reconhecido como o Criador absoluto. Para eles, Caos não era um monstro nem um deus com forma definida, mas a própria ausência de forma. Um vazio fértil, um berço escuro onde tudo estava misturado e nada podia ser visto. É curioso imaginar que um povo tão hábil em transformar deuses em figuras humanas tenha desistido de dar rosto àquilo que acreditava ser o princípio de tudo. Talvez porque os primórdios não possam ser vistos, apenas intuídos. Ainda assim, desse caos surgiram entidades que pareciam mais conceitos do que divindades. A noite, a terra e o abismo, formando uma tríade tão antiga que desafia qualquer cronologia mitológica simples. Já Gaia, a Terra-mãe, não surgia como um planeta, mas como o alicerce necessário para que qualquer outra existência pudesse se manifestar. Em muitas tradições, a Terra não é apenas chão. É uma entidade que sente, que cria e que exige respeito. Ao lado delas, Tártaro aparecia não como um lugar, mas como um abismo vivo, tão antigo quanto o caos, representando a profundidade desconhecida onde o cosmos poderia se perder. Mas o mais intrigante é que tradições de outros povos antigos narraram princípios semelhantes, como se civilizações separadas por desertos, rios e séculos tivessem bebido da mesma fonte invisível. Na região da Mesopotâmia, por exemplo, surgiram as águas primordiais representadas por Tiamat e Abzu, que se entrelaçam antes mesmo da criação do céu. Tiamat, o oceano feminino infinito, carregava em si o caos salgado que antecedia qualquer estruturação do mundo. Abzu, por outro lado, era o masculino profundo, silencioso e letal. Juntos formavam uma unidade elementar tão antiga que torna impossível não compará-la ao trio grego de Caos, Nix e Tártaro. Atum é talvez uma das figuras mais intrigantes da antiguidade, porque desafia uma narrativa comum, a existência de gerações divinas. Para os egípcios, o primeiro deus não precisava nascer de outro, ele simplesmente decidia existir. E se o primeiro deus pode surgir do nada, então o que existe antes dele? E se esse antes não é um vazio, mas uma presença tão antiga e tão indiferente que os mitos apenas tentaram contorná-la? Mesmo civilizações da Anatólia preservaram memórias de reis divinos esquecidos, como Alalu e Kumarbi, que antecederam os céus conhecidos. Esses deuses primordiais raramente são lembrados nas narrativas populares, mas sua presença ecoa como fragmentos de um quebra-cabeça maior. É como se em cada canto do mundo antigo houvesse o vestígio de um ser prévio, algo que antecedeu a ordem e cujo nome se perdeu entre guerras, traduções e reescritas. É nesse ponto que nossa investigação começa a ganhar profundidade. Não estamos apenas comparando mitos, mas tentando enxergar o que existe por trás deles. Um padrão oculto, um rosto invisível, um princípio compartilhado que moldou deuses, mundos e histórias. Se existe um primeiro ser comum a todas essas narrativas, ele não aparece diretamente, aparece nas sombras, e é justamente nesse intervalo entre mito e silêncio que devemos olhar com mais atenção. Antes que os gregos imaginassem Zeus, antes das guerras entre titãs e antes das linhagens divinas ganharem nomes claros, existia um território mitológico que nenhum artista pôde representar. Era um reino sem forma, sem luz e sem direção, habitado por entidades que não eram bem deuses, mas princípios primordiais impossíveis de serem contidos em histórias simples. Nesse domínio silencioso, Caos reinava não como um soberano, mas como uma condição absoluta, um estado de existência
que não precisava justificar sua presença. Caos não criava, porque criação exige intenção. Ele apenas era. E dessa presença indefinível surgiam as primeiras forças que moldariam o destino do cosmos. Não uma sombra, mas uma entidade consciente, profunda e silenciosa, cujo poder atravessava as fronteiras da compreensão humana. Poetas antigos descreviam Nyx como uma figura tão temida que até os deuses mais poderosos evitavam pronunciar seu nome. Ela representava não apenas a ausência de luz, mas o próprio mistério daquilo que não pode ser iluminado. Em algumas tradições, Nyx gerava outras entidades sombrias como o sono e a morte, não por maldade, mas porque a noite contém em si o repouso e o fim. Nyx se movia entre as eras como testemunha eterna de uma ordem que ainda não existia. Ela não nasceu de um gesto de amor ou de conflito, mas da necessidade de que o universo tivesse onde repousar. É fascinante imaginar Gaia não como mãe benevolente, mas como uma entidade que carrega a responsabilidade silenciosa de sustentar tudo. Sem Gaia, nenhum deus poderia ter erguido montanhas, criado mares ou imposto leis. Sua presença revela que, para os antigos, a ordem não nasce primeiro dos céus, mas do contato com algo sólido. Mas há uma figura ainda mais enigmática: Tártaro. Hoje lembrado como um inferno mitológico, Tártaro era, na verdade, tão primordial quanto Gaia. Não um local de punição, mas um abismo vivo, profundo, consciente e imensamente antigo. Alguns poetas sugeriam que Tártaro era o oposto direto de Gaia. Enquanto ela oferecia estrutura, ele oferecia profundidade infinita. Se Gaia representava o que sustenta, Tártaro representava o que engole. A existência simultânea dos dois sugere que, para os gregos, o equilíbrio cósmico sempre exigiu uma tensão entre firmeza e dissolução, entre forma e desordem. E ambos, curiosamente, surgiram de algo anterior: caos. É por isso que as narrativas posteriores, cheias de deuses com rostos humanos e problemas familiares, parecem quase infantis perto desse cenário inicial. O que a Grécia primitiva nos entrega é uma cosmogonia que não tenta explicar o mundo por eventos heróicos, mas por estados fundamentais da realidade. Antes de Zeus, portanto, o universo era uma combinação de vazio, noite, terra e profundidade, cada um com vontade própria. E é aqui que surge uma pergunta inquietante. Se essas forças existiam antes de qualquer deus com rosto humano, então quem realmente governava o princípio de tudo? Caos não comanda, Nyx não reina, Gaia não legisla e Tártaro não organiza. Eles coexistem. Eles são. Isso sugere que, na visão mais antiga dos gregos, o primeiro governo do universo era uma espécie de coexistência inevitável, não uma hierarquia. Não havia trono, apenas presença. Não havia propósito, apenas existência. E talvez seja exatamente por isso que Zeus, quando aparece nas tradições posteriores, é apresentado como aquele que impõe ordem onde antes só havia instinto primordial. O que os gregos chamavam de princípio não era um ponto no tempo, mas um território mental, onde a noção de começo se dissolvia. Ao explorar caos, noite e abismo, percebemos que o verdadeiro enigma não é saber quem veio primeiro, mas entender por que o universo precisou nascer de forças tão imensas, tão silenciosas e tão indiferentes ao destino humano. Quando Gaia surgiu do vasto caos, ela não apareceu como uma criatura, mas como a própria estrutura da existência que se ergue no escuro. A partir dela, o universo ganhou o primeiro vislumbre de ordem, como se o vazio tivesse finalmente encontrado um ponto onde pudesse descansar. Mas esse nascimento não resolveu o problema fundamental. O cosmos ainda permanecia sem direção, e nenhuma força havia assumido o papel de organizar aquilo que existia. Gaia, porém, não era apenas terreno. Ela tinha vontade, impulso e uma natureza criadora que se manifestava de maneira silenciosa, quase inevitável. Seu surgimento revela que, para os antigos gregos, antes de qualquer guerra divina, antes de qualquer genealogia mitológica,
O primeiro ato de criação foi simplesmente o aparecimento de algo que pudesse sustentar o resto. Tártaro, tão antigo quanto ela, emergiu com o mesmo peso existencial, mas numa direção oposta. Se Gaia significava estabilidade, Tártaro significava profundidade infinita. Ele não era maldade, mas limite. Não era destruição, mas o destino final de tudo aquilo que não se sustentasse no cosmos recém-nascido. É perturbador imaginar essas duas forças coexistindo lado a lado nos primórdios, como dois polos que não se anulam, mas também não se comunicam. Essa coexistência gera uma tensão que muitos estudiosos interpretam como o primeiro conflito cósmico. Uma disputa silenciosa entre firmamento e profundidade, entre sustentação e dissolução, entre aquilo que é e aquilo que deixa de ser. Diferente de Gaia, Urano não nasceu de caos, mas da própria Terra, o que introduz um elemento novo na mitologia: a criação consciente. Urano representava a cobertura celeste que envolvia Gaia, formando o primeiro par divino com intenções claras. Ele não surgiu para coexistir, mas para dominar, estabelecer limites e impor ordem. Esse gesto, criar o céu para cobrir a Terra, é visto por muitos como o momento em que a organização começa a se impor sobre a imensidão primordial. Gaia cria Urano não para adorá-lo, mas para completar o universo. E é aqui que começam as tensões que darão origem a toda a estrutura divina posterior. Esse gesto de aprisionamento é um tema que aparece em várias mitologias antigas, indicando que o ato de criar frequentemente traz consigo o medo de perder o controle sobre aquilo que foi gerado. Gaia, incapaz de suportar a dor e a injustiça, passa a buscar uma ruptura no ciclo imposto por Urano. A criação, portanto, não é apenas expansão, mas também conflito, consequência direta do medo ancestral daquilo que ainda não possui forma. É nesse ponto que um dos filhos de Gaia, chamado Cronos, aceita se rebelar contra o pai. Essa rebelião é mais do que uma disputa familiar mitológica. Ela simboliza a substituição da ordem primordial por uma ordem mais articulada, regida pelo tempo, pelo movimento e pela mudança. Cronos representa a transição entre o mundo dos princípios fixos e o mundo das transformações contínuas. O ato de derrubar Urano não é apenas destrutivo, mas necessário, pois a criação inicial, marcada por coexistência entre vazio, noite e abismo, agora precisa evoluir. O cosmos deve deixar de ser apenas uma estrutura para se tornar uma história. Cronos inaugura a era das gerações divinas, onde cada novo ser carrega em si a capacidade de moldar o futuro. Cronos, temendo ser derrubado por seus próprios filhos, como fez com Urano, repete o mesmo gesto de aprisionamento e ingerência. Essa repetição cria um ciclo de medo, conflito e substituição que revela algo essencial sobre a visão grega da criação. O primeiro Deus poderoso não é aquele que domina tudo, mas aquele que teme tudo. E esse medo, aparentemente inevitável, prepara o surgimento de Zeus, o Deus que não apenas encerra o ciclo, mas tenta reorganizá-lo. Quando observamos esse processo, percebemos que a origem do cosmos para os gregos nunca foi simples. Gaia, Tártaro, Urano e Cronos não representam apenas personagens mitológicos, mas etapas da própria formação da realidade: sustentação, profundidade, estruturação e ruptura. E antes de todos eles, ainda paira a pergunta mais perturbadora: se caos deu origem a tudo isso, por que ele permaneceu à margem? Porque o primeiro princípio nunca reivindicou o cosmos para si. Talvez porque o verdadeiro primeiro Deus não seja um criador ativo, mas um observador absoluto, uma presença que antecede até mesmo a necessidade de controlar. É essa possibilidade que começa a transformar nosso enigma em algo ainda mais profundo. Muito antes de os gregos registrarem caos, noite e terra, havia narrativas ainda mais antigas, preservadas em tabletes de argila entre o Tigre e o Eufrates. Nessas linhas primordiais, o universo começa não com silêncio, mas com água. Água doce e água salgada, entrelaçadas como duas forças primordiais que respiram e agem. Abzu, o oceano de água doce,
representa o potencial, a energia vital, a matéria que anima. Tiamat, o oceano de água salgada, representa o caos vivo, o movimento imprevisível e a vastidão insondável. Esses dois seres não eram pais no sentido humano, eram condições vivas da existência. E da união entre eles surgiram as primeiras gerações divinas da Mesopotâmia, inaugurando uma cosmogonia onde a criação nasce da interação, não da separação. Enquanto os gregos imaginaram o vazio como primeiro estado, os mesopotâmios imaginaram a fluidez. E essa diferença muda absolutamente tudo. Mas as novas divindades se adiantam, assassinando-o e provocando a fúria incontida de Tiamat. É nesse ponto que a cosmogonia mesopotâmica atinge seu tom mais sombrio. A criação do mundo não é consequência de um plano divino racional, mas o resultado de conflito, medo e vingança. A própria Tiamat se transforma em uma criatura colossal, portadora de tempestades, serpentes, dragões e monstros sem nome. A ordem do cosmos nasce, portanto, da luta contra uma mãe oceânica transformada em ameaça. Isso contrasta de forma brutal com Gaia, que sofre, mas não destrói, que cria, mas não guerreia. Na Mesopotâmia, a mãe do mundo luta contra o próprio mundo. Ele não vence apenas com força, mas com estratégia. Quando derrota Tiamat, divide seu corpo colossal para formar os céus e a terra. Os rios, as montanhas, as nuvens, tudo nasce de sua carne. É por isso que estudiosos afirmam que, na Mesopotâmia, o mundo é literalmente construído sobre o cadáver do caos. Essa imagem não aparece no pensamento grego, mas ecoa fortemente na ideia de que o cosmos precisa superar forças anteriores para consolidar uma nova ordem. Em ambas as tradições, é o triunfo sobre o primordial que inaugura a civilização. Mas o preço dessa ordem é sempre um silêncio incômodo. O primeiro ser, Caos para os gregos, Tiamat para os mesopotâmios, permanece presente, mas adormecido, como uma sombra que nunca desaparece completamente. Já no Oriente Próximo, o ser primordial reage, se transforma e luta até o fim. Isso abre uma pergunta que atravessa toda a antiguidade. O primeiro Deus é uma presença silenciosa ou um monstro desperto? Ele observa o cosmos ou desafia quem tenta moldá-lo? Essas narrativas contraditórias mostram que a humanidade pré-clássica não tinha consenso sobre a natureza da origem. Ao contrário, parecia profundamente atormentada por ela. E quanto mais antiga a civilização, mais sombria a resposta. Urano tenta controlar, mas Abisu tenta eliminar. Cronos teme os filhos, mas Marduk triunfa sobre a mãe. Isso revela algo profundo. Cada cultura projetou seu medo mais ancestral na figura do primeiro Deus. Os gregos temiam o vazio. Os mesopotâmios temiam a vastidão viva. Ambos, no entanto, concordavam em uma coisa. Antes de tudo, existia algo tão antigo que nenhum deus posterior seria capaz de igualar. Quanto mais investigamos esses mitos, mais percebemos que a ideia de um primeiro Deus é muito menos clara do que os livros modernos sugerem. As cosmogonias não apresentam um criador definitivo, mas uma sequência de entidades que surgem com formas e funções cada vez mais humanas. Assim, o verdadeiro enigma permanece. O primeiro Deus foi uma força silenciosa ou uma fera gigante? Foi ausência ou tempestade? Foi teoria ou pavor? E será que essas tradições estão descrevendo entidades diferentes ou tentando nomear a mesma coisa vista por ângulos distintos ao longo de milênios? Antes que o Egito erguesse pirâmides e antes que seus faraós fossem vistos como deuses vivos, havia uma cosmogonia tão silenciosa quanto o próprio deserto, mas infinitamente mais profunda. No começo de tudo, existia apenas Num, o oceano primordial, ilimitado, sem vento, sem luz e sem distinção entre cima e baixo. Num não era uma divindade com rosto humano, mas uma massa eterna de potencial, uma escuridão líquida que não produzia nada porque não havia nada que precisasse ser produzido. O Egito, diferentemente da Grécia e da Mesopotâmia, não imaginou o princípio como conflito nem como vazio.
O princípio era água parada, infinita, eterna. Era como se o universo estivesse adormecido, aguardando que alguém tivesse coragem de dentro dele se levantar. E foi Atum quem se ergueu, sozinho, sem paz, sem impulso externo, sem adversário. Um Deus que se cria a si mesmo. A primeira chama dentro da escuridão líquida. Em ambos os casos, o gesto é de autogeração, algo tão raro nas mitologias vizinhas que estudiosos acreditam que o Egito concebeu um tipo de primeiro Deus filosófico. Atum não luta como Marduk, não domina como Urano, não se esconde como Caos. Ele simplesmente decide existir. E essa decisão é o ponto inicial de tudo. Para um mundo acostumado a deuses guerreiros, a ideia de um ser que nasce da própria necessidade do cosmos de ter consciência é quase perturbadora. O primeiro ato de criação do Egito, portanto, é um ato de vontade. Mas o que torna essa cosmogonia ainda mais sombria é o fato de que Atum, apesar de ser criador, carrega em si o potencial de destruição. Em alguns textos, ele declara que, no fim dos tempos, dissolverá o cosmos inteiro e retornará sozinho para as águas de Num, como no primeiro dia. Isso significa que, para os egípcios, o Criador não é apenas aquele que dá início, é também aquele que encerra. O primeiro Deus carrega a semente do fim dentro do próprio gesto de começar. Atum é alfa e ômega, origem e retorno, início e dissolução. Isso transforma completamente a natureza do primeiro Deus. Ele não precisa vencer nada para existir. Ele precisa apenas perceber que pode existir. O Egito não via a criação como guerra, mas como despertar. E isso deixa uma pergunta incômoda pairando sobre a narrativa. Se Atum despertou dentro de Num por vontade própria, quantos outros poderiam ter despertado antes dele? Quantos poderiam ter existido e sido engolidos novamente? É justamente nessa interseção entre autogeração e abismo que o mito egípcio toca um ponto raríssimo na antiguidade. A ideia de consciência primordial. Atum é o primeiro ser a ter intenção, o primeiro a agir, o primeiro a escolher. E mesmo assim, ele nunca se torna totalmente separado de Num. Ele é o Deus que se ergue, mas também o Deus que pode afundar. O Egito, ao conceber essa relação, parece ter criado uma versão mais madura e mais assombrosa do começo de tudo, onde a origem não é uma batalha, mas uma negociação delicada entre existência e não existência. Talvez o primeiro Deus não seja uma criatura específica, mas um padrão. Um ser que surge sozinho dentro da escuridão, consciente antes de qualquer forma. Um ser que olha para o infinito e decide romper o silêncio. Se isso é verdade, então a pergunta que nos acompanha desde o início se torna ainda mais inquietante. Quem foi realmente o primeiro a despertar no universo? Entre a Grécia, a Mesopotâmia e o Egito, existia outra civilização, menos lembrada e ainda mais sombria, cujo conjunto de mitos parece costurar todas essas tradições em uma linhagem esquecida. Estamos falando dos povos urrianos e hititas, que registraram histórias sobre um ciclo divino tão brutal que estudiosos modernos ainda debatem suas origens. No coração desses mitos está Anu, o céu primordial, e Kumarbi, uma figura que carrega traços de Cronos, mas com um grau de violência mais radical e ambíguo. Aqui, o início do cosmos não é apenas disputa por poder, é uma cadeia de deuses devorando, cuspindo, gestando e substituindo uns aos outros em uma sequência perturbadora. A pergunta sobre quem foi o primeiro Deus se torna ainda mais complexa, porque a própria estrutura do mito sugere que antes de qualquer Deus dominar, outro já havia sido devorado, esquecido ou absorvido. A origem, nesse caso, é um cadáver mitológico que continua gerando descendentes. Mas Anu não assume o trono como um libertador. Ele o toma com a frieza de um ser primordial, que não precisa justificar seus atos. Contudo, logo surge Kumarbi, que desafia Anu e o vence de forma brutal, mordendo e engolindo partes de seu corpo divino, absorvendo seu poder e, involuntariamente, engravidando-se dos próximos deuses. Essa imagem é tão crua que redefine completamente a noção de divindade primordial. Aqui, fertilidade, criação e poder surgem não de harmonia nem de vontade,
mas de violência física. A criação como consequência de devoração. Não existe céu que protege, nem terra que acolhe. Existe apenas um círculo predatório entre entidades arcaicas. Esse ciclo de pais que devoram filhos e filhos que retaliam aparece também na Grécia, mas na Anatólia ele assume um tom ainda mais visceral. A criação não é explicada como causa natural, mas como acidente. O cosmos se organiza não porque alguém decide organizá-lo, mas porque a cadeia de violência produz novas forças. Isso transforma completamente a percepção sobre o primeiro Deus. Talvez ele não tenha sido o mais antigo, mas o primeiro a não ser engolido, o primeiro a sobreviver ao caos familiar, o primeiro a não ser apagado pela geração seguinte. E assim como os gregos imaginam Cronos sendo destronado, aqui surgem deuses que repetem, quase ritualisticamente, a substituição dos governantes celestes. Isso sugere algo que arqueólogos e mitólogos têm debatido há décadas. Todas essas tradições podem derivar de uma raiz muito mais antiga, uma linhagem de mitos pré-históricos sobre deuses que devoram e substituem uns aos outros, ecoando pela Anatólia, pelo Levante e pelo Egeu. Nesse caso, o primeiro deus não seria apenas uma figura, mas o remanescente de um processo mitológico compartilhado. Isso nos força a considerar que, em certas culturas, o começo do universo não era um evento, mas um estado inacessível. Algo que existia antes que até mesmo os deuses pudessem nomear. Aqui, o primeiro deus é um fantasma, um predecessor implícito, apagado, cuja sombra permanece sobre cada geração divina. A Anatólia não se interessa pela origem, mas pelo ciclo. E isso torna o mistério ainda maior. Quem veio antes do primeiro Deus que conhecemos? Quando comparamos Anu e Kumarbi com Urano e Cronos, percebemos que a Grécia não criou sua mitologia no vácuo. Ela herdou um eco, herdou o trauma de antigos deuses que governavam pelo medo de serem devorados. Herdou a lógica de que a criação nasce sempre da ruptura. E herdou, acima de tudo, a pergunta que nenhuma tradição conseguiu responder plenamente. Se o primeiro Deus que aparece na história já está lutando, então quem estava lá antes da luta? Quem moldou o cenário onde esses seres colossais se enfrentam? Esses mitos da Anatólia revelam que a verdadeira origem do cosmos talvez esteja enterrada mais fundo do que qualquer texto preservado. Um princípio tão antigo que só pode ser percebido pelas sombras que deixa nas narrativas posteriores. Quando reunimos Caos, Tiamat, Nun e o ciclo de Anu e Kumarbi lado a lado, algo inquietante acontece. Percebemos que nenhuma dessas tradições descreve realmente o começo absoluto. Todas começam no quase começo, em um limiar onde já existe matéria, já existe consciência ou já existe conflito. A Grécia inicia com Caos, mas Caos não é um criador, apenas um estado. A Mesopotâmia inicia com Abisu e Tiamat, mas eles já estão lá antes de qualquer ação. O Egito inicia com Nun, mas Nun é eterno e indiferente ao próprio surgimento do cosmos. A Anatólia começa com deuses lutando, mas nunca revela quem construiu o palco onde essa luta se desenrola. Quanto mais observamos, mais percebemos que essas culturas falam sobre origens, mas silenciam sobre o que veio antes das origens. O primeiro Deus, nesse caso, não está nos textos, está no espaço vazio entre eles. O primeiro padrão que emerge dessas cosmogonias é a presença constante de um ser ou substância primordial, que não age como divindade no sentido comum. Caos, Nun e o oceano pré-criacional da Mesopotâmia são estados, não entidades pessoais. São vastidões que contêm potencial, mas que não exercem vontade. Isso sugere que, nas sociedades mais antigas, havia uma percepção intuitiva de que o universo não começa com uma figura divina, e sim com um nível anterior. Um tipo de fundo cósmico que sustenta tudo o que vem depois. Se Caos é o vazio, Nun é a água adormecida e Tiamat é o oceano em movimento. Então, talvez o primeiro ser não fosse indivíduo, mas condição. A divindade só surge quando essa condição é rompida por vontade, conflito ou acidente. O segundo padrão surge justamente nesse rompimento.
Cada cultura tem seu próprio despertar primordial. Na Grécia, Gaia aparece dentro de Caos como a primeira forma sólida. Na Mesopotâmia, os deuses jovens começam a perturbar o oceano primordial, desencadeando a ira de Abisu e Tiamat. No Egito, Atum decide erguer-se sozinho dentro de Nun, como se o ato de existir fosse mais importante que qualquer guerra. Na Anatólia, Anu e Kumarbi surgem em um ciclo já em andamento, sugerindo que o primeiro gesto já tinha acontecido muito antes. Isso significa que o primeiro deus de cada tradição não é realmente o mais antigo. Ele é apenas o primeiro a agir, o primeiro a quebrar o silêncio, o primeiro a transformar um estado em história. Nenhuma delas cria o universo literalmente do nada. O cosmos sempre surge de algo anterior, seja um vazio, um abismo, uma água infinita ou um conflito já iniciado. Isso levanta um problema profundo. Se sempre existe algo antes, então o primeiro Deus nunca é o começo. Ele é apenas o primeiro que conseguimos enxergar. Tudo indica que cada mitologia está descrevendo uma linhagem interrompida. Um conjunto de princípios, seres ou estados que desapareceram antes de deixar nomes claros. O primeiro Deus, portanto, pode ter existido. Mas sua memória se dissolveu nos mitos posteriores, substituída por entidades mais compreensíveis ao imaginário humano. Caos não tem forma. Nun não tem rosto. Tiamat é serpente, mar e mãe ao mesmo tempo. Kumarbi e Anu só ganham contornos humanos em versões posteriores. Atum é o mais pessoal, mas mesmo ele é uma consciência antes de ser uma figura. Isso indica um movimento claro de personificação progressiva. Quanto mais tarde a mitologia é registrada, mais humano é o Deus. Os seres realmente primordiais, aqueles que poderiam reivindicar o título de primeiro, são amorfos, silenciosos e imensos. É quase como se o mundo antigo confessasse involuntariamente que o primeiro Deus não é algo que se pareça conosco, mas algo que a mente humana luta para definir. Essa sequência de medos, guerras e decisões sugere que a consciência divina surge gradualmente, como se o cosmos estivesse aprendendo a pensar. Isso significa que o primeiro ser consciente não foi aquele que criou tudo, mas aquele que percebeu que algo podia ser criado. Aqui, o enigma do primeiro Deus entra em um território quase filosófico. Talvez o primeiro Deus não seja o mais antigo, seja o primeiro a entender o próprio papel no universo. Quando unimos esses padrões, surge um quadro perturbador e fascinante. Não existe um primeiro Deus claro. Existe um antepassado obscuro, maior do que todos os nomes preservados, anterior a Caos, a Nun, a Tiamat e aos deuses celestes da Anatólia. Um ser, ou condição, tão antiga que todas as culturas apenas tocaram seu eco. E talvez para o mundo antigo, essa ausência de forma fosse justamente a prova de sua existência. Quando observamos todas as cosmogonias reunidas, algo se torna impossível de ignorar. Cada tradição descreve um segundo começo, nunca o primeiro. Nenhuma narrativa realmente parte do zero. A Grécia começa com Caos já existente. A Mesopotâmia começa com Abisu e Tiamat já presentes. O Egito começa com Nun eternamente ali. A Anatólia começa com deuses em guerra, sem explicação de sua origem. Esse padrão repetido não é coincidência, é indício. Indício de que todas essas culturas, mesmo sem contato amplo, herdaram vestígios de um mito mais antigo, tão primitivo que não sobreviveu em forma completa. A ausência de um primeiro ato pode ser a única prova de que ele existiu. Como uma sombra projetada por algo que já não está mais lá, um eco de uma divindade tão antiga que nenhum idioma conseguiu preservá-la. Caos é o estado inicial. Nun é o oceano anterior a tudo. Tiamat é a substância viva que precede o mundo. Kumarbi e Anu surgem no meio de um ciclo que não explicam. Esses seres, apesar de diferentes, formam uma linhagem implícita, a linhagem do pré-ser. Não são criadores, não são filhos, não são governantes. São o pano de fundo, o palco, o ambiente onde o cosmos começa a se perceber. E a pergunta se torna inevitável.
Se todas essas tradições falam de um estado primordial, por que nenhuma descreve claramente sua origem? A resposta mais perturbadora é também a mais plausível, porque esse ser anterior era tão vasto, tão fundamental, que tentar descrevê-lo seria o mesmo que tentar desenhar a própria escuridão. Um Deus cuja função não era criar, mas existir eternamente. Uma presença constante, silenciosa e indiferente. Uma força observadora que precede o tempo. O fato de Caos nunca agir, de Nun nunca decidir, de Tiamat apenas reagir quando provocada, sugere que o primeiro ser era totalmente inumano. Não tinha vontade, porque vontade é uma invenção dos deuses mais jovens. Não tinha forma, porque forma é uma necessidade dos mortais. Ele era o equivalente divino de um oceano sem margens, presente, inevitável, mas incapaz de ser compreendido. Talvez esse ser, antes de ganhar nomes diferentes em culturas diferentes, tenha sido uma única concepção ancestral. A ideia de que o universo começou com uma entidade sem desejo, sem rosto e sem limite. Essa raiz poderia ser uma tradição oral extremamente antiga, preservada por caçadores-coletores de forma fragmentada. Ou poderia ser simplesmente a percepção humana mais primitiva, a de que o mundo começou com algo que não se importa com o mundo. Essa noção é tão antiga quanto o medo da noite e a imensidão do céu. Por isso, quando o Egito descreve Atum despertando dentro de Nun, ele não apenas cria o universo, ele rompe com um ser que sempre existiu. Quando a Mesopotâmia descreve Marduk rasgando Tiamat, ele está destruindo um remanescente dessa entidade arcaica. Quando Gaia surge de Caos, ela está emergindo de uma presença que nunca precisou agir para ser absoluta. Caos nunca é destruído, apenas perde espaço conforme o cosmos se organiza. Até mesmo o abismo anatoliano, implícito nas guerras divinas, continua servindo de cenário eterno para as gerações que se enfrentam. Isso sugere que o primeiro ser não é apenas anterior, é permanente. Ele não pertence ao passado, mas ao estado original do cosmos, um estado que sempre pode retornar, um estado que existe onde a ordem falha, onde as águas sobem, onde a luz se apaga, um estado que a humanidade nomeou de muitas maneiras, mas nunca compreendeu totalmente. E talvez seja exatamente por isso que o mundo antigo nunca o mencionou diretamente, porque nomear o primeiro Deus seria tentar colocar bordas em algo que não tem forma. Ao reunir todas as tradições, não buscamos apenas a mais antiga, mas a mais transparente. Aquela que, mesmo involuntariamente, deixou escapar a estrutura do primeiro ser. E, surpreendentemente, essa pista não está onde a maioria procuraria. A Grécia preserva conceitos profundos, sim, mas diluídos por séculos de poesia. A Mesopotâmia entrega uma narrativa rica, mas transformada pela política dos reis que desejavam justificar seus próprios poderes. O Egito oferece um cosmos elegante, mas reorganizado por sacerdotes que precisavam adaptar o mito ao calendário e ao Estado. Ainda assim, dentro desse emaranhado de símbolos, há uma tradição que parece guardar algo menos domesticado. Um eco mais primitivo, mais cru, quase pré-linguístico. Não se trata de um povo específico, mas de uma convergência, um ponto em que várias culturas apontam para o mesmo vazio originário. E é aí que o enigma se concentra. A investigação comparada revela que a figura que chega mais perto do primeiro Deus não é um Deus, mas uma condição eterna. No Egito, Nun não cria o universo, mas sustenta a eternidade com sua água infinita. Na Mesopotâmia, Tiamat não começa o mundo. Ela simplesmente existe, envolta por um silêncio milenar que antecede qualquer gesto criativo. Na Grécia, Caos é tão absoluto que nem os poetas conseguiram descrevê-lo sem admitir que estavam apenas tentando preencher um espaço com palavras. Essas três entidades, Nun, Tiamat e Caos, formam uma tríade que nunca se comunica, mas que compartilha a mesma essência. São estados antes da ordem, antes da narrativa. Se existe um primeiro ser, ele está escondido nesses estados. E o mais intrigante é que, mesmo em culturas separadas por desertos, mares e montanhas, esse ser primordial aparece como algo que não se pode derrotar, apenas contornar. Ele não tem corpo, não tem voz,
não tem intenção. Ele é puro estado. Isso o coloca mais próximo do que uma mente moderna chamaria de substrato absoluto, o fundamento que não precisa de nome. Já a Mesopotâmia, através de Tiamat, oferece algo mais visceral, mais ancestral, como se captasse a memória de um mito ainda mais antigo. Mas é no Egito que encontramos a versão mais intacta da ideia. Num não luta, não reage, não morre, não é vencido. Apenas permanece. Ele é o oceano eterno. Ele é o limite de tudo. Não há narrativa que o contenha. Um ponto onde essas cosmologias convergem, não em aparência, mas em função. Um ser que antecede o tempo, que não possui vontades, que não disputa poder, que não cria por decisão, mas por inevitabilidade. Um ser que não pode ser cultuado porque não responde. Ele é o pano de fundo eterno. O cosmos não nasce dele. O cosmos acontece nele. Por que mantiveram vivo um ser tão imenso, tão indiferente, tão difícil de compreender? Talvez porque, ao olhar para o céu noturno, para o mar profundo, para a escuridão sem fim, o ser humano sempre soube que existia algo maior do que qualquer Deus que pudesse imaginar. Algo que não precisava de templos, orações ou sacrifícios. Algo que existia antes de todas as histórias e que permaneceria depois delas. E se você chegou até aqui, é porque essa busca pelo princípio ressoou em você também. Então, antes de seguirmos para o último bloco, onde enfrentaremos a pergunta final sobre o significado desse ser para a humanidade, considere apoiar este trabalho. Sua decisão fortalece minha capacidade de trazer narrativas profundas, densas e bem pesquisadas, explorando mistérios que quase nunca recebem a devida atenção. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, sua imaginação ou sua inquietação, inscreva-se e permaneça comigo nessa investigação. Ainda há uma última revelação esperando. Quando reunimos todas as formas de pensamento que o mundo antigo produziu, de mitos a poemas, de tablets de argila a paredes de templos, percebemos que a pergunta "quem criou tudo?" talvez nunca tenha sido a questão central. A verdadeira inquietação sempre foi outra. Qual é a origem do próprio começo? E é aqui que o mito atinge sua zona mais profunda, onde linguagem, memória e imaginação já não conseguem sustentar o peso do desconhecido. O primeiro Deus, se realmente existiu enquanto conceito compartilhado pela humanidade ancestral, não é um ser com rosto ou intenção. É um ponto invisível onde todas as histórias se desfazem. Ele existe antes da narrativa, antes da pergunta, antes da própria necessidade de explicação. Isso o torna, paradoxalmente, o mais poderoso e o mais inacessível dos deuses. Eram metáforas que funcionavam como pontes entre a experiência humana e o incompreensível. E cada cultura, com seu idioma e sua visão de mundo, deixou uma peça desse quebra-cabeça. Caos, Nun, Tiamat, Abzu, Nix, termos diferentes tentando abraçar o mesmo vazio. Quando o pescador egípcio olhava o Nilo transbordar e entendia aquilo como o retorno do oceano primordial, ele não era ingênuo. Estava interpretando o ambiente com as ferramentas conceituais que tinha. Quando o agricultor mesopotâmico observava tempestades devastando campos e atribuía isso ao caos sobrevivente de Tiamat, ele reconhecia a natureza indomável por trás da ordem aparente. Não estamos falando de um pai celestial, nem de um titã, nem de um artesão do cosmos moldando montanhas com as mãos. Estamos lidando com um tipo de presença que não age. Ela simplesmente permite que tudo aconteça dentro dela. Para os povos do passado, essa ideia podia ser percebida, mas não articulada. Eles a envolviam em símbolos: o oceano sem fim, a escuridão eterna, o vazio indiferenciado. E quando os gregos antigos falavam de caos como um espaço aberto, sem fronteiras, estavam traduzindo para a imaginação coletiva a sensação universal de que existe algo muito maior do que podemos nomear. Em todos esses gestos, vemos o mesmo impulso humano: dar forma ao silêncio que antecede a existência. Os deuses mesopotâmicos travam guerras como reis. As divindades egípcias administram o cosmos como administradores do Estado. Mas esse primeiro ser, o ser anterior,
permanece completamente inalterado. Ele não se adapta, não evolui, não se aproxima do humano. Ele permanece como uma lembrança de que, no início, o universo era demasiado grande para caber em imagens familiares. Isso nos revela que o mito original não tinha a função de consolar, mas de confrontar. Ele mostrava ao ser humano que existe algo que sempre escapa, sempre excede, sempre ultrapassa qualquer tentativa de compreensão. Um silêncio que continua presente até hoje, perceptível não apenas na teologia ou na arqueologia, mas na própria experiência humana diante do desconhecido. Ao contemplar o mar à noite, ao encarar o vazio entre as estrelas, ao sentir a fragilidade da vida, reencontramos esse mesmo fundamento primordial, essa presença que não fala, mas que molda tudo aquilo que acreditamos entender. Por fim, a grande revelação não é descobrir quem foi o primeiro Deus, mas reconhecer que sua natureza continua intocada, mesmo após milênios de histórias. Ele permanece como o limite de todo conhecimento, o horizonte que nunca pode ser ultrapassado. Talvez o primeiro Deus não seja um ser, mas uma condição eterna, um espelho escuro que devolve à humanidade a pergunta que ela sempre tentou responder. O que existia antes de tudo? E talvez o verdadeiro mistério não esteja em obter essa resposta, mas em aprender a conviver com ela, sabendo que o universo nasceu dentro de algo que nenhum mito conseguiu capturar por completo.